Imagina que alguns jogadores de um passado até recente, que já se aposentaram, mas que se jogassem hoje, eles seriam muito maiores do que eles foram. Vamos conversar sobre eles? Bora lá! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, meu Cachorro. Beleza? Eu sou o Edu, peço seu like, sua inscrição, seu comentário, é muito importante pro vídeo crescer e para ter retorno aí do YouTube, tá bom? Nesse vídeo eu vou conversar sobre uma parte 2 também, sobre jogadores do passado recente que seriam muito maiores. Esse vídeo tem 5 brasileiros e 5 argentinos. Decidi seguir essa linha para depois fazer com europeus, tá? Eu digo brasileiros porque tem o Petkovic aqui, que é brasileiro de coração, embora seja europeu, né? Seja sérvio, da antiga Iugoslávia. Mas como jogou a vida inteira basicamente no Brasil, né? O grande momento dele foi no Brasil, eu coloquei ele como brasileiro, tá bom? É a única exceção dessa lista, os outros são brasileiros mesmo e alguns argentinos. Bom, vamos começar nossa lista aqui justamente com o Petkovic, que encerrou a carreira já faz alguns anos, né? Jogou muito bem aqui no futebol brasileiro. Tem umas curiosidades com relação ao Petkovic. Defendeu pouquíssimo a seleção do país dele, a antiga Iugoslávia, jogou pouquíssimo por ela, porque sim, existia um preconceito dos iugoslavos em convocarem o Petkovic, já que ele atuava no Brasil. Ele jogou pouquíssimas vezes, a última que ele jogou pela seleção da Iugoslávia foi um amistoso entre Brasil e Iugoslávia, que aconteceu aqui no Brasil, foi um empate de 1-1, se eu não me engano, um gol do Marcelinho Carioca nesse 1-1, o Luxemburgo era técnico do Brasil, foi a última vez que o Petkovic foi convocado, porque o jogo foi aqui e ele foi convocado. Só. Petkovic não defendeu a seleção da Iugoslávia e nem da Sérvia em nenhum momento depois. Que é injusto, porque ele jogava muita bola e era um grande jogador, né? O Petkovic era um craque. Mas Petkovic teve momentos na carreira, ele começa a carreira na Iugoslávia, ele vai para o Real Madrid, né, onde ele vai comprado com status de futura estrela. Ele acaba não se firmando, tem alguns problemas ali de relacionamento, tem problemas também com documentação, porque não era tão fácil antes da Lei Bosman, né? E aí ele vem emprestado para o Vitória. Do Vitória ele faz sucesso, Flamengo, Vasco, Fluminense, Goiás, Santos, Atlético Mineiro, Flamengo de novo, né? O Petkovic que volta ao Flamengo em 2009 e é campeão brasileiro com 37 anos para bater uma dívida que o Flamengo tinha com ele. Mas foi um grandíssimo jogador. E aí eu fico imaginando hoje no futebol que a gente tem que entender, cara. Muita gente fala, mas hoje o futebol é mais dinâmico, é diferente. É claro que a gente tem isso. A gente tem que pegar aqui grandes jogadores, eles se adaptam ao tempo, né? Eles se adaptam à realidade. E a gente tá fazendo um exercício mental de que a realidade desses caras seria hoje. Obviamente, você pegando o contexto de carreira e talento que esse jogador tinha na época e tentando colocar pro dia de hoje, que é esse exercício que a gente faz aqui, como seria mais ou menos esse tipo de jogador hoje. E eu acredito que o Petkovic ele se estabilizaria no futebol europeu. Eu acho que seria quase impossível o Petkovic dar o passo que ele deu saindo do Real Madrid para vir jogar no Vitória, né? E o Petkovic foi enganado pelo diretor do Vitória na época, dizendo que ele vinha dos títulos brasileiros ali e tal, né? Brigando por título brasileiro. Então, assim, a gente tem que levar em consideração também, falando que o Vitória tinha acabado de ser campeão, só que era campeão estadual, não campeão brasileiro, enfim. Mas, hoje eu acho que esse passo não seria dado. Eu acho que ele ficaria mais tempo no Real Madrid ou seria emprestado ali em clubes do futebol espanhol ou do futebol europeu, de um escalão menor que o Real Madrid, até se destacar e seguir carreira. E eu acho que seria mais ou menos o que aconteceu com o Odegaard. Por exemplo, o Odegaard veio para o Real Madrid, não se firmou, passou a ser emprestado, né, Real Sociedade, etc. Até que se firma na Real Sociedade e é negociado com o Real Madrid com o Arsenal. Eu acho que o Petkovic seguiria mais ou menos essa toada do Odegaard e seria esse tipo de jogador, né, jogando em um grande clube, estabilizado, querido e ídolo do time, né, um dos líderes do time. E pelo excelente faro de gol, o Petkovic era muito goleador, era muito driblador, para quem não lembra. Fazia muitos gols de falta, aquele gol de falta que ele faz contra o Vasco na final do Campeonato Carioca em 2001 é espetacular e ele jogou muito bem até depois dos 30 anos, tanto que o retorno dele para o Flamengo em 2009 é aos 37 desenganado e ele joga aquele absurdo naquele Campeonato Brasileiro que o Flamengo acaba campeão. Então eu acho que seria esse tipo de carreira que o Petkovic teria hoje. Pode discordar aí nos comentários e deixar sua opinião com outros caras também. Segundo nome dessa lista é o Juninho Pernambucano. Cara, obviamente o Juninho Pernambucano foi gigante, tá? Foi campeão da Libertadores, brasileiro da Libertadores com o Vasco.
É um dos maiores ídolos do Vasco, é o maior ídolo da história do Lyon. É lógico que a gente tá falando de um cara gigante, mas pegando o contexto de Juninho e colocando, além de clubes, a seleção brasileira, e pensando que hoje, justamente na função do Juninho, existe um latifúndio de nada na seleção, o quanto que o Juninho seria importante na seleção brasileira hoje, o quanto que ele seria primordial para que o Brasil jogasse melhor, entende? Então o Juninho Pernambucano, além de ser um dos melhores cobradores de falta da história, então assim, imagina o Juninho Pernambucano hoje, eu acredito que ele passaria no Lyon, poderia passar no Lyon, e os valores também empregados na época na transferência dele no Lyon foram irrisórios comparado com o que seria hoje, tá? Então seria outro tipo de escalada no valor que o Juninho Pernambucano seria negociado, né? Do esporte pro Vasco, do Vasco pro futebol europeu. Poderia ter passado no Lyon, mas hoje o Juninho Pernambucano é jogador de primeiro escalão do futebol tranquilamente. O Juninho Pernambucano estaria em Real Madrid, estaria em Barcelona, estaria nesses clubes aí, como um grande jogador, um grande craque. Então a realidade financeira era outra, a realidade do futebol era outra. O Juninho, em outro momento, estaria um passo muito acima do que ele fez na carreira. Não que a carreira dele tenha sido ruim, foi uma ótima carreira, mas hoje, pelo jogador que ele foi, ele seria muito maior, mas muito maior mesmo, cara. É um grande craque. Terceiro nome dessa lista é o Serginho, lateral esquerdo. Eu sempre boto ele na lista dos injustiçados da seleção. Eu acho que o Serginho é um injustiçado basicamente no futebol, cara, porque ele era um excelente jogador. Excelente, é um jogador até esquecido. Ele jogou muito no São Paulo, mas muito no São Paulo, muito futebol, muita bola. Um lateral esquerdo extremamente rápido, habilidoso, né, na criação de jogadas. No Milan virou ídolo do clube e ele é quase esquecido, tem títulos de Liga dos Campeões e tal, e principalmente na seleção, né? A gente teve o Alexandro, que eu considero bom jogador, tá bom? E o Alex Telles na Copa do Mundo. O Serginho, se ele tivesse na seleção, assim, disponível para ser convocado atualmente, ele seria titular da seleção por muito tempo. Talvez ele brigasse ali com o Marcelo e com o Felipe Luiz por vaga, tá? Mas depois dali, o Serginho disponível era titular incontestável da seleção. Tamanha a diferença técnica dele para os outros, cara. Era um lateral extremamente habilidoso mesmo. E depois de algum tempo no Milan, ele foi avançando, porque ele foi perdendo poder de marcação. Então os técnicos começaram a ver que era melhor ele ficar mais perto do ataque, porque ali ele faria mais diferença. Ele virou um atacante, virou um ponta esquerda no Milan, mais perto do final da carreira. Então jogou muita bola e seria muito maior hoje. Acho que nas proporções de clubes, ótimo, poderia ter seguido a mesma carreira, mas para a seleção seria outro patamar totalmente diferente. Quarto nome da lista é o Reinaldo, do Galo, né? Atacante do Galo. E aqui, não é nem pelo clube, a gente está colocando um jogador de anos 70, anos 80, uma realidade de hoje. É um pouquinho mais complicado, né? Acho que o Reinaldo, pelo talento que ele tinha, e a gente tem que levar o Reinaldo, ele era alçado ao talento do Pelé. O Reinaldo era extremamente habilidoso, né? O que o Ronaldo Fenômeno era o Reinaldo nos anos 70 e 80. Extremamente rápido, habilidoso, com faro de gol impressionante, né? Muito artilheiro, fazia muito gol, tinha uma média de gols maior do que de jogos no auge da carreira dele, né? Ele jogou a vida basicamente no Galo. Então assim, pegando para a realidade de hoje, o Reinaldo surgiria no Galo e estouraria para um grande clube do futebol europeu. Mas assim, de primeiríssimo escalão mesmo. É Real Madrid, é Barcelona, é Bayern de Munique, é Manchester United, City, e ficaria ali por muitos anos jogando o fino da bola. E o principal do Reinaldo aqui pra mim, além de seleção também, né? Porque ele seria 9 da seleção com um pé nas costas, jogando com uma perna só. Porque ele era muito fora de série, tá? Muito. Se você não conhece a história do Reinaldo, veja, porque ele era muito, muito, muito acima da média, cara. O atleticano sabe do que eu tô falando, talvez o cruzeirense também, o americano, porque são de Minas Gerais. Mas pra gente de outras praças do Brasil, talvez a gente não tenha o tamanho, a dimensão do que foi o Reinaldo como jogador. E era muito, muito acima da média. Então é o único aqui que eu tô falando que é anos 70 e 80, tá? Depois eu posso trazer outros. Mas pra seleção seria um jogador com pé nas costas, e os problemas físicos que o Reinaldo teve na época hoje seriam totalmente diferentes, e ele poderia ter uma carreira mais longeva, porque o Reinaldo, a partir dos 28 anos, o físico dele acaba complicando demais o decorrer da carreira, e ele acaba encerrando a carreira com 31, mas praticamente sem jogar já.
né? Ele até chega a passar no Cruzeiro, praticamente não joga, então assim, teria uma carreira mais longeva, teria uma carreira de muito mais status e seria um dos grandes jogadores da seleção, se não o melhor, tá? Eu acho que o Reinaldo, de talento, ele é tanto quanto o Neymar pra mim, cara. Seria tanto quanto, então assim, seria um cara que dividiria o protagonismo da seleção com muita tranquilidade com o Neymar, entendeu? Então é esse tipo de cara que eu tô falando aqui. Quinto nome dessa lista, pra encerrar os brasileiros, é o Edmundo. O Edmundo foi um grande craque, cara, de verdade, foi um grande craque. Jogou muito, principalmente no Vasco e no Palmeiras, acho que foram os dois times que ele mais jogou bola. E, assim, foi um jogador gigantesco. Mas o Edmundo foi um cara que desprezou o futebol europeu, né? Ele mesmo já deu entrevista falando que ele recusou ir pro Barcelona para ficar no Brasil, né? Que ele deveria ter ido. Ele jogou na Fiorentina e no Napoli no futebol europeu, né? Jogou no Japão. Tudo isso, cara, o Edmundo com 20 e poucos anos, tá? Não o Edmundo com 35 ou 36, não. O Edmundo jovem, tá? Então, assim, pega a realidade do Edmundo, do talento que ele tinha, e tenta transportar para hoje o caminho que o Edmundo seguiria. Lógico que a gente tem que falar com um jogador centrado, né? Porque o Edmundo era um jogador polêmico, um jogador que dava problema, né? Um jogador despirocado das ideias, mas era um grande craque. Então, assim, por mais que o Edmundo jogasse na Fiorentina e ele sufocado, imagina o passo que ele daria depois da Fiorentina. Será que ele voltaria pro Vasco? Ou ele seguiria no futebol europeu para algum outro grande time, né? Porque geralmente o que acontece, você vai para a Fiorentina, você dá um passo para outro time mais forte, Juventus, Milan, Inter, né? Então assim, você geralmente dá espaço. Então eu imagino o Edmundo dando esse passo, né? Fora que ele saiu do Brasil mais tarde, né? Ele chega aqui, ele vai embora com 27 anos que ele vai para o futebol italiano. Então assim, talvez o movimento da época, né, o movimento hoje seria diferente. Ele sai do Vasco, vem pro Palmeiras, depois passa Corinthians, Flamengo ali, volta pro Vasco, né, e aí segue pro futebol europeu. Eu acho que não teria essa troca de clubes. Fora que o Edmundo também trocou muito de clube aqui dentro do Brasil, cara. Muito, né? Aqui ó, Vasco, Flamengo, jogou no Fluminense, só não jogou no Botafogo na base, né? Mas jogou no Palmeiras, jogou nos 4 de São Paulo, jogou nos 3 de São Paulo, jogou no Santos, no Palmeiras e no Corinthians, não passou no São Paulo, jogou em Nova Iguaçu, jogou em Figueirense, né? Então assim, ele passou em muitos clubes também. Talvez o Edmundo hoje, mais centrado, ele faria uma carreira totalmente diferente e em clubes mais fortes, né? Para a realidade atual. Então assim, pelo talento, o Edmundo estaria no primeiro escalão, mas por ser meio despirocado, talvez num segundo, mas muito bem. Né? Muito bem. Então assim, eu acho que a carreira do Edmundo hoje seria diferente e ele seria muito maior, inclusive para a seleção também. O Edmundo nunca teve muito espaço na seleção brasileira, por tudo que eu falei aqui, mas eu acho que hoje, em outra realidade, ele seria um cara muito importante aqui. Desses caras todos, acho que os 4 que eu falei aqui seriam titulares da seleção. Talvez o Edmundo brigaria por vaga, mas eu acho que pelo talento ele seria titular sim. Então, dos caras que eu falei aqui, o trio de ataque muito provavelmente seria Edmundo, Neymar e Reinaldo, tranquilamente, da seleção, o trio titular, cara, sem problemas, né? Os outros brigariam por fora. Então o Edmundo da época brigou com muita gente por vaga. Hoje ele não teria tanta briga, brigaria por vaga também, mas não teria tanta briga quanto na época. Bom, vamos para os argentinos agora, que são caras muito bons. Aliás, eu falei errado, 4 argentinos e um paraguaio, esqueci. 4 argentinos e um paraguaio. Vamos falar do Paraguai primeiro, que é o Gamarra. O Gamarra é um dos maiores zagueiros da história, um dos melhores zagueiros da história. Só que o Gamarra fez basicamente a carreira dele no futebol brasileiro, né? Por Inter, principalmente o Corinthians, por Flamengo e por Palmeiras. Ele jogou aqui nesses grandes aqui, né? E ele foi, principalmente no Corinthians, gigantesco. Ele foi o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 98, sem fazer faltas, né? Jogou com o braço enfaixado, com o ombro deslocado, contra a partida contra a França. Não fez faltas, só tomou um gol na prorrogação, jogando pelo Paraguai, e era zagueiro do Corinthians. Então assim, o Gamarra jogou na Inter de Milão também, depois do Corinthians. Acho que hoje, o Gamarra saindo do futebol paraguaio, indo pro Internacional, do Inter ele já iria pra Europa. Eu não acredito que ele passaria no Corinthians, e se passasse seria por pouco tempo, seria tipo o Balbuena. Passou e vai embora. E nem acredito que é futebol russo, porque eu tô falando dos melhores zagueiros da história aqui, cara. O Gamarra era um dos melhores zagueiros da história. É, né? Porque ele fez a história dele. Jogou muita bola. O Gamarra hoje seria titular tranquilamente dos grandes clubes aí. E assim, era um zagueiro baixo, o Gamarra tinha 1,79 m,
mas tinha um salto muito alto, tinha um tempo de bola espetacular e fazia poucas faltas. Era um zagueiro extremamente técnico. Então assim, a gente tá falando de um zagueiro, senhor zagueiro, um zagueiro de primeiro escalão. Então acredito muito que o Gamarra estaria no nível de zagueiros como o Sérgio Ramos, de zagueiros como o Van Dijk, de zagueiros assim de primeiro escalão mesmo, de Liverpool, de Bayern de Munique. Agora você imagina o Gamarra hoje, o zagueiro que foi o Gamarra, vendo o Maguire, zagueiro do Manchester United, cara. O Gamarra é infinitamente melhor do que o Maguire. E o Maguire foi comprado por 90 milhões de euros, então imagina o Gamarra. Não acredito que ele seria pago por isso, né? Mas era muito mais zagueiro e acredito que hoje ele estaria num escalão muito maior de clubes aí. Jogaria tranquilamente em Arsenal, Manchester City, enfim, né? Qualquer grande time do futebol inglês, alemão, francês no PSG ou italiano, enfim, qualquer um, né? Porto, enfim. Eu acho que o Gamarra jogou no Benfica, se não me engano. Eu não anotei, cara, eu faço tudo de cabeça, tá? Anoto os nomes e vou de cabeça, tá? Isso aqui é minha cabeça falando. Então, acho que o Gamarra passou no Benfica também, se eu não me engano. Vamos lá para os argentinos agora, começando com Ariel Ortega. O Ortega começou a carreira no River Plate, né? Foi muito bem, ganhou Libertadores, ganhou o campeonato argentino, ganhou o Apertura acho que 3 vezes, foi treinado pelo Passarella, foi muito bem, né? Ele chegou na seleção argentina em 93, virou substituto do Maradona depois que o Maradona foi no doping na Copa de 94. Teve que jogar, tinha 20 anos na época, até foi bem. Depois ele passa no futebol italiano, joga muito bem na Sampdoria, a Sampdoria acaba sendo rebaixada. E depois ele vai pro Parma. No Parma ele não vai muito bem, mesmo jogando ao lado do Crespo. O Crespo vai bem, ele perde a vaga no time. E aí ele volta pra Argentina, enfim, né, joga muito bem no River de novo. Quando ele é campeão da Libertadores, jogando com o Galhardo, jogando com o Angel no ataque. Era um time muito forte, se não me engano o Cláudio Lopes também. Mas o Ortega no futebol europeu, né, ele passou no Fenerbahçe também, foi muito mal. Fenerbahçe ou Galatasaray? Acho que foi o Fenerbahçe. Foi muito mal também. E ele tem muito, assim, o Ortega, ele passa a ter muito problema com bebida também, né? Isso também atrapalhou muito a carreira do Ortega. Ele passou no Valência, lembrei. Ele vai do River pro Valência, no Valência ele vai mal, ele vai pra Sampdoria, joga muito bem, é rebaixado e vai pro Parma. Bom, o Ortega, eu acho que hoje, pelo talento que ele tinha, ele era um camisa 10 muito habilidoso. É tipo o Aimar, né? O estilo do Aimar. Eu acho que o Aimar era mais técnico na visão de jogo. O Ortega era mais técnico no drible, no 1 contra 1. Eu acho que a diferença entre os dois é essa. O Aimar era mais criador, o Ortega era mais incisivo, né? Mas eram dois grandes jogadores. Os dois fizeram história no River Plate, inclusive. Eu acho que jogaram juntos no River. Mas, inclusive, eu acho que essa segunda passagem do Ortega é junto com o Aimar. Mas o Ortega hoje, eu acredito que esse problema na Itália, ele não voltaria ao River tão cedo, mesmo que tenha sido muito campeão no River. Então a história do Ortega no River é de ídolo. Agora, se ele vai pra Itália ali, né, do Valência, eu acho que ele já daria um passo diferente. Mesmo não tão bem no Valência, ele daria um passo diferente, né? Ele foi pra Sampdoria, a Sampdoria foi rebaixada. Eu não acho que do Valência ele sairia para uma Sampdoria. Talvez no Valência ele iria para uma Lazio, para uma Roma, né, indo para o futebol italiano. Eu acho que ele iria para esse time, para Atalanta, e a partir daí construiria uma outra história, né? E o momento que ele joga no Parma é um Parma rico, é um Parma muito forte, né? Então eu acho que o contexto da carreira do Ortega seria um pouco diferente do que ele seguiu, mas seria muito maior. E para a seleção argentina também, eu imagino o Ortega jogando ao lado do Messi, cara, né? Seria muito maior também, né? Eu não jogaria na mesma posição, até porque eu acho que eles não disputavam. O Ortega era mais central, o Messi mais lado direito ali, né? Mas enfim, o Messi é muito maior que o Ortega, claro, não tem conversa, mas ele teria muito espaço. Por exemplo, o Papu Gomes foi pra Copa com 34 anos, 35, né? O Ortega é muito melhor que o Papu Gomes foi. Eu gosto muito do Papu Gomes, mas o Ortega é muito melhor. Então eu acho que seria um espaço diferente também, tá? Segundo argentino dessa lista é o Fernando Redondo. E esse aqui, cara, ele foi um cara gigante em Real Madrid, Milan, foi campeão de Champions League pelos dois. É um cara gigantesco na história. Eu acho que a parada do Redondo seria mais na parte do reconhecimento. O Redondo é um dos melhores volantes de todos os tempos. Para muitos é o melhor volante da história do futebol. Tamanha técnica que o Redondo tinha, cara. Ele jogou na Argentina em 94. Em 98 ele foi tirado da seleção. Ele recusou uma convocação do Passarella porque ele se recusou a cortar o cabelo.
né? O Passarella colocou na cartilha, se você quiser jogar na seleção, você tem que cortar o cabelo. O Redondo se recusou, perdeu a Copa do Mundo, depois da Copa ele cortou o cabelo, né? Por problemas com o Passarella, né? Para responder o Passarella, mas eu acho que o reconhecimento do Redondo hoje seria 1000 vezes maior do que o reconhecimento que ele teve. Fora os problemas físicos do Redondo, que eu acho que com a medicina de hoje ele teria muito menos. No Milan ele sofreu bastante com problemas físicos e acabou não jogando tanto quanto a gente esperava. Mas no Real Madrid realmente ele foi gigantesco. O Redondo jogou no Brasil contra o Santos e perdeu aqui no amistoso, cara. É diferente os anos 90, né? O Real Madrid veio pro Brasil para jogar contra times brasileiros, alguns amistosos. Jogou na Vila Belmiro, na despedida do Giovani, e perdeu de 2-0. Bom, mas seria muito maior, tá? Mais um. Esse aqui, ídolo do Cruzeiro também, eu acho que mudaria o status da carreira, que é o Sorin. Cara, o Sorin é um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol sul-americano e do futebol argentino. Foi capitão da seleção argentina, jogou em grandes clubes, né? Jogou na Juventus, passou na Juventus, jogou no Barcelona, mas não foi tão bem, jogou no Villarreal, mas foi muito ídolo do River e do Cruzeiro. É um dos poucos jogadores, acho que é o único jogador que ganhou a Champions League e a Libertadores na mesma temporada, em 95? 96. A Juventus ganhou a Champions e o River ganhou a Libertadores. Ele estava emprestado pela Juventus, mas tinha entrado em campo na Liga dos Campeões pela Juventus. E aí, cara, ele fez uma carreira sensacional no River, foi muito ídolo do Cruzeiro, jogou muita bola no Cruzeiro mesmo, e jogou no futebol europeu. Mas eu acho que a passagem dele na Juventus seria mais longeva, ele teria ficado mais tempo, e da Juventus eu acho que ele não voltaria pro River. Né? Os anos 90 são meio nebulosos, né? Eu acho que era até melhor esse tipo de coisa, né? A gente tinha mais chance de trazer jogadores consagrados de volta, mas a realidade era diferente. Então o Sorin hoje seria outro tipo de negócio, né? Da Juventus, ou ele seria emprestado para um time mais fraco na própria Itália, ou daria um passo para outra liga. No futebol europeu, ele não voltaria para o futebol sul-americano na época, até porque ele era muito novo, ele tinha 21 anos, né? Ele ficaria por ali no futebol europeu e tentaria seguir por outros caminhos, né? A passagem dele maravilhosa na Europa é basicamente um Villarreal, que é a melhor passagem, mas ele teria outras passagens tão fortes, muito mais fortes no futebol europeu se tivesse continuado por lá. E foi gigantesco, tá? Mas hoje seria maior ainda. E para finalizar, o excelente, para mim o argentino que eu mais gosto, junto com o Messi, eu até gosto mais dele, que é o Batistuta. O Batistuta foi um jogador espetacular, cara. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção argentina, atrás apenas do Messi. Foi por muito tempo o maior artilheiro da história da seleção argentina. Foi o grande craque da Argentina pós-Maradona. É a grande referência da seleção, mas só ganhou a Copa América de 93 pela Argentina, basicamente. Que foi o último grande título da Argentina antes dessa retomada agora com a escaloneta, né? Ganhando a Copa América aqui no Brasil e ganhando a Copa do Mundo agora em 2022. Mas o Batistuta foi um atacante genial. E assim, ele jogou no River, no Boca, e jogou a maior parte da carreira pela Fiorentina. Né, numa Fiorentina nos 90 ali, uma Fiorentina que brigou em Liga dos Campeões, uma Fiorentina que brigou na parte de cima do futebol italiano, foi vice-campeã, com o Batistuta, Rui Costa jogando muita bola, Oliveira e tal, Torricelli, enfim. Então era um grande time, mas hoje, cara, você imagina o Batistuta hoje, né? E aí você olha para jogadores como Lewandowski e etc., o Batistuta seria desse escalão desses caras. O Batistuta estaria no mesmo nível desses caras. Ele era muito goleador, muito faro de gol muito forte, batia muito forte na bola, tinha um excelente posicionamento, era rápido, tá? Era excelente no jogo aéreo, fora que cobrava faltas também. Então assim, era um atacante completo. Então tem um vídeo deles aqui do Batistuta jogando ao lado do Ronaldo num jogo comemorativo da FIFA para a Copa do Mundo de 98. Joga Ronaldo e Batistuta como dupla de ataque pela seleção do resto do mundo, né? Que era Europa versus o resto do mundo. E cara, o que esses caras fazem naquele jogo é um absurdo. Tanto o Ronaldo quanto o Batistuta, tá? Tem o jogo completo, se não me engano, aqui no YouTube, você pode pesquisar. É espetacular, eu sinto falta desse tipo de jogo. E eu acho que o Batistuta hoje, né, para a realidade atual, da Fiorentina para outros clubes, era isso aqui, ó. Era um peidinho. Da Fiorentina para Juventus, basicamente. Se o Chiesa foi assim, imagina o Federico Chiesa, imagina o Batistuta, cara. O Batistuta, eu acho o Vlahovic um baita atacante. O Batistuta era muito melhor do que o Vlahovic é.
Se o Vlahovic foi 80 milhões de euros, imagina o Batistuta, cara. Então assim, imagina a seleção argentina com o Batistuta disponível. O Lautaro Martinez é um grande atacante. O Batistuta era melhor que o Lautaro Martinez. Então, imagina a Argentina tendo Messi e Batistuta juntos, cara. Ia ser um absurdo. Mas é isso. Se você gostou dessa lista, diga outros nomes aí nos comentários para fazer a parte 3. Né? Esse tipo de vídeo vai dar para fazer várias vezes. Posso voltar mais nas décadas e tentando colocar a relação. Hoje, por exemplo, o Pelé hoje eu não consigo imaginar. O Pelé estaria no Real Madrid, camisa 10, capitão do time e jogando sem parar. Seria isso que aconteceria com o Pelé. Ou no futebol inglês, jogador do Manchester United, camisa 10, capitão, e jogaria, né, a vida inteira ali. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilha. O vídeo ficou longo, mas eu gosto de falar desse tipo de vídeo, eu gosto de história, tá bom? Valeu e até a próxima.